Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem? Primeiramente, me desculpa aí porque eu não mandei a tempo, né? Quarta-feira não deu, nem ontem. Esse vídeo vale a nossa atividade da semana de filosofia, né? A gente fez um comentário, um resumo da nossa prova de geografia. Espero que vocês tenham visto e entrado no meu canal. Colocado no comentário ali o nome de vocês, a série, a turma, enfim, geografia. Agora a gente vai falar sobre filosofia e vamos fazer a mesma coisa. A semana passada tivemos a nossa avaliação diagnóstica, a maioria não pôde comparecer, infelizmente, né? Tivemos o nosso bate-papo via Google Meet, abrimos 2 horários, um horário mais cedo e outro horário à tarde, para que a gente pudesse tentar agregar mais alguém. Infelizmente nem todos puderam vir, tá? Comparecer à nossa conversa. Tudo bem. A ideia desse vídeo aqui é a gente fazer um comentário da nossa prova, um comentário do que a gente conversou, né? Das questões que nós conversamos, para que você possa se atualizar um pouquinho nos nossos assuntos, tá? Então vamos lá. Nós conversamos basicamente sobre, eu acho que foi o primeiro e o segundo capítulo, ou no máximo até o terceiro, tá? Do nosso livrinho de filosofia. Ok, galera, eu comecei o bate-papo perguntando o significado do termo filosofia, e a gente conversou, vários alunos responderam, foi massa, e como vocês já devem saber, né? A palavra filosofia ela é formada de 2 palavras do grego, philos e sofia. Philo significa amigo, né, amante, e sofia, sabedoria. Então, de forma literal, praticamente, amigo ou amante da sabedoria, aquele que busca a sabedoria. Ok, muito bem. E outra pergunta foi, qual a origem da filosofia? Bom, no livrinho da gente vai dizer que a filosofia começa na Grécia, né? Os gregos foram os primeiros filósofos, mas eles não foram os primeiros filósofos do nada, à toa, não. Tiveram algumas condições que levaram essa galera a primeiro pensar de forma diferente, a refletir sobre o mundo e sobre as coisas ao seu redor. Então o livro da gente mesmo traz pelo menos 3 razões, né, que nos mostram por que os gregos eram tão diferenciados e começaram a filosofia. Primeiro, a civilização grega da Grécia Antiga construiu uma cultura muito pluralista. Já na sua origem, a gente vai ver que não é uma origem de um povo só. Tá? Então você tem os jônios, os eólios e os dórios. 3, vamos dizer assim, idiomas, etnias que se uniram, né? E o que tinha em comum era justamente a presença do culto aos deuses, a presença da mitologia, como a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então esse tipo de pluralidade, né, de miscigenação fez com que na Grécia desenvolvesse teatro, literatura, arquitetura, escultura e também a filosofia, né? Ela nasce dentro de todo esse contexto. Uma outra coisa interessante é que os gregos foram estimulados a pensar por si mesmos, né? Então era uma galera muito questionadora. E tinha uma outra coisa muito interessante, como os gregos, se a gente olhar no mapa, tivesse um mapazinho aqui, não tem um mapazinho da Grécia, pra gente ter essa dimensão. Tem. Será que dá pra gente ver? Ó, não dá não. Não dá muito bem não. Se a gente olhar no mapa, a gente vai ver que a Grécia não é como, por exemplo, o Egito, né, que só tem o Nilo e tá ali, tudo junto ali, embora tivesse uma extensão territorial. A Grécia está envolvida, cercada pelo mar Mediterrâneo, mar grande, e isso dá ao grego uma característica interessantíssima. Primeiro, que esse cara vai ser um grande comerciante. O grego ele vê o mar como uma oportunidade de sobrevivência,
e de negócio. E aí o grego se atira ao mar. Tá? O grego é um bom comerciante, bom conversador, é muito, muito curioso. E aí ele começa a, vamos dizer assim, mapear, vamos colocar assim, né, todo o mar Mediterrâneo. Sem falar de que pertence à Grécia várias ilhas, é a chamada Grécia insular, quer dizer, você tem Creta, você tem Chipre, você tem Knossos, Rhodes, Samos, Icione, várias ilhas. Tem a Grécia insular e a Grécia peninsular, que é já no continente. Tá? Então, o mar era a avenida dessa turma. Então eles saem por todo o mar Mediterrâneo. Vai para Tiro e Sidom com os fenícios, chega no delta do Nilo, vai para a Líbia, vai para os Íberos, já pertinho de Portugal, ali, já na saída para o Atlântico, enfim, vai para Roma, vai para as ilhas romanas ali, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cada lugar que o grego ia, ele conhecia pessoas, linguagens, trocava informação, adquiria conhecimento. E esse tipo de interação fez com que o grego tivesse uma visão de mundo muito diferente, né, e atinasse muito mais para essa visão do que os povos naquela época, certo? Uma outra característica é que os gregos gostavam de discutir e polemizar. Tá? O gosto pelo debate, o gosto pela oratória, isso é uma coisa que a disputa de ideia fazia parte do espírito grego. Então os caras iam para a praça, discutir as suas ideias, discutir os seus pensamentos. E justamente essa era uma prática desses caras que começaram a refletir e pensar de uma forma um pouco diferente da maioria. Então a filosofia, de uma certa forma, como ele diz aqui, é o resultado da confluência e da interação entre povos, culturas, né? E naquele lugar lá em Atenas, que é a polis ateniense, a cidade ateniense, acabou sendo um terreno propício para o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da filosofia. E o que é que esses primeiros caras pensavam? O que eles discutiam? Tá? E a gente já viu que eles eram chamados de pré-socráticos, antes de Sócrates. Porque a partir de Sócrates a temática vai mudar, né? O interesse do pensamento filosófico tem uma outra vertente. E antes era o quê? Surgiram vários filósofos e esses caras começaram a pensar sobre a natureza, sobre as coisas ao redor, tentando explicar a natureza. Então você tem Tales de Mileto, você tem Pitágoras, você vai ter... Deixa eu ver outro cara aqui. Parmênides, Anaximandres, um monte de cara tentando, cada um com a sua teoria, tentando explicar a natureza. E por que essa ideia de explicar a natureza? Porque tem a ver muito com uma outra questão que a gente falou sobre o mito, né? E sobre a questão do destino. E a pergunta era: há um destino traçado para cada um ou somos nós quem fazemos o destino? Na mentalidade do povo grego, o destino era traçado pelos deuses, né? A gente vai ter várias narrativas da mitologia, Homero, né, falando dessa coisa do personagem de um deus, de um semideus, e sua história estava traçada pelo destino, tá? E toda essa narrativa mitológica era uma narrativa que incomodava muito esses homens. E essa galera começa a se afastar desse tipo de narrativa, porque era uma narrativa que tinha a ver com acreditar ou não na história. Quando a gente fala em acreditar, a gente vai caminhar para o campo da fé. Ora, eu acredito. Você pode falar o que quiser, mas se eu acredito, acabou, né? E o filósofo, e aqueles primeiros, eles se incomodavam com aquela explicação. Por exemplo, é bem provável que alguém, quando visse um raio cair no céu,
dizia assim, caramba, eu acho que Zeus tá brabo hoje. Zeus está discutindo lá com alguém, né? Que Zeus era o deus do trovão, dos raios, era o deus, o pai de todos e tal, não sei o quê. Então o filósofo começou a dizer, não, eu acho que existe uma outra razão, uma outra explicação porque que aquele raio está caindo ali. E essa forma de pensar racional, ou seja, existe uma explicação, né, racional, não só pela fé, que eu vou acreditar, né, sem dizer o porquê. Então essa era a grande diferença do pensamento filosófico, né, que começou. A busca pela racionalização, por uma explicação racional que me provasse que aquilo era daquela forma. E aí esses caras foram chamados de pré-socráticos, né? E tentaram explicar a natureza, a água, que objeto formava as coisas, né? Alguns diziam que era água, outros diziam que era a terra, outros diziam que era o fogo. Teve outro que disse que é a união de todos os elementos que formavam as coisas. Então, por aí vai. Foram importantíssimos, né? Elaboraram teorias até hoje, que servem até hoje, como por exemplo Pitágoras. É o teorema de Pitágoras que a gente utiliza na matemática. Do nada o cara inventa um negócio desse e até hoje a gente tem os dados, só faz aplicar e muitas vezes a gente erra, tá? Muito bem. Aí uma outra questãozinha foi sobre a questão do mito. O mito e suas características sobre a questão do mito. O mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias. Por isso que os filósofos questionavam tanto, né? Imaginárias, sobrenaturais. Na narrativa mitológica não tem a ação do homem, são os deuses, né? São aqueles seres. Geralmente era transmitida oralmente, não se tinha um registro, uma preocupação de escrever, embora Homero depois vai reunir várias dessas histórias que oralmente ele já ouvia, né? E vai incorporar aí a questão da fazer toda a mitologia grega. Beleza? A gente viu também sobre, deixa eu ver uma questãozinha aqui, sobre religião, tá? Quando a gente estuda a filosofia, a gente vai ver também sobre a questão religiosa. É interessante a gente perceber e entender a religião na sua forma institucional, tá? Então vai dizer que a mitologia, primeiro, não era uma religião, uma coisa que é muito interessante. A religião é um conjunto de crenças, onde você tem um texto, um livro, onde você tem uma revelação de Deus, né, ou de grupo de deuses aos seres humanos, tá? E dentro da religião a gente tem o que a gente chama de dogma, uma coisa que a gente falou também. O que seria o dogma? São fundamentos indiscutíveis, incontestáveis, são verdades absolutas dentro daquela religião. Ou seja, vamos dar um exemplo, né, como a gente falou, para o cristianismo, o nome já está dizendo, a figura principal é Jesus Cristo. E o dogma mais importante é que ele é Filho de Deus, ele é o Salvador, enfim, e por aí vai, né? A presença do Santo Espírito, né? Enfim, do ponto de vista do cristianismo, Cristo é um dogma inquestionável, tá? Do ponto de vista do islamismo, o islâmico vai dizer que para ele a figura principal é Maomé, né? Deus é Alá e só Maomé é seu profeta. E aí ele não vai aceitar outro personagem. Para ele é uma verdade indiscutível. Então isso é um dogma, tá? A gente viu sobre isso também. A gente fez um rápido comentário também sobre fé e razão, né? Então a gente tem de um lado o pensamento religioso. O pensamento religioso está, vamos dizer assim, está concentrado, né, resumidamente na fé. Então, a religião tem muito a ver com a fé. E a filosofia ou a ciência tem a ver com a razão, a racionalidade. Então, os primeiros filósofos buscavam justamente se distanciar do pensamento religioso, dos dogmas,
e da fé e buscar uma explicação racional para aquilo que se acreditava através da fé. Beleza? Então, essa é rapidamente uma separação aí. Mas, durante muito tempo se dizia que fé e razão não andavam juntas, mas a filosofia se serve das duas também. Certo? Aí a gente podia falar sobre o que aconteceu depois dos pré-socráticos. A gente tem a figura de Sócrates, de Aristóteles e de Platão, com um outro tipo de abordagem, uma filosofia muito mais voltada para o pensamento humano e para o interior do homem, né? Tentando responder sobre a questão da alma, sobre a questão do pensamento, dos sentimentos, e aí é uma outra abordagem que é muito interessante. Depois a gente vai ter uma filosofia medieval, e ela é uma filosofia que vai incorporar a questão teológica, né? Então a teologia com um pensamento filosófico, e aí tem vários personagens interessantíssimos que vão surgir aí, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que trazem uma contribuição com relação à fé e à razão muito grande. Depois a gente pode ver com calma. Depois a gente conversou um pouquinho sobre o seguinte: esse pensamento filosófico, ele vai nos levar a um pensamento científico. A filosofia é a mãe das ciências. Através dela vão surgir as ciências como a gente conhece, porque os primeiros filósofos são aqueles, né? Vai falar de matemática, vai falar de astronomia, vai falar de biologia, vai falar de história, enfim. Então, a filosofia é a mãe das ciências. E o pensamento científico, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Quando chega aí por volta do século 17 e 18, a gente vai ter, principalmente século 18, um camarada chamado René Descartes, tá? Um iluminista. E René Descartes, ele vai nos dar e vai nos presentear com o método cartesiano, ou a gente chama de um método científico, o método racional. O que é que ele faz? Ele vai organizar o conhecimento científico dentro de uma metodologia, para que aquele conhecimento ele tenha uma validade científica. E esse método científico é muito interessante, porque isso é aplicado até hoje, tá? René Descartes, século XVIII. Então vamos lá. Quais são as partes desse método? Que justamente foi, quando eu falo sobre comentar sobre o método cartesiano, ele era dividido em quais as partes, quais as etapas desse método. Vimos que a primeira etapa é a observação. O cientista ele vai observar o fenômeno, né? Ele vai observar atentamente, várias vezes. A observação, depois ele vai formular uma hipótese, depois tem a fase da experimentação, da generalização e da elaboração das teorias. Então, todo conhecimento científico, galera, passa inevitavelmente por essas etapas, tá? Para que ele possa ter uma validade científica, para que ele possa ter ou ser aceito como uma verdade científica. Tem que passar por esse método. E aí a gente fez um comentário sobre a vacina do Covid, né? Uma coisa bem recente. O que é que está se discutindo? O Brasil está na transição e está na conversa de comprar uma vacina, se não me engano aquela da China. A Rússia já tem uma vacina, vários países já estão trabalhando. Mas o grande questionamento da comunidade médica, de vários médicos, né? O governo talvez tenha um pensamento diferente. O governo de São Paulo, com sua autonomia, já decidiu comprar e vai vacinar. Isso está gerando várias discussões, essa coisa da vacina. Mas qual é o grande questionamento? O tempo. Muito pouco tempo para a fase da experimentação, para a fase da generalização, para a fase da comprovação dos resultados, né? Eu já recebi um zap, uma imagenzinha com uma tabela onde mostrava assim: tal doença, vacina, pesquisa, a vacina durou quantos anos para que pudesse chegar a um resultado eficiente? 5 anos, 6 anos.
20 anos, 100 anos, né? Várias doenças. Então, é como eu disse, o grande questionamento é meses, 8 meses, será que essa vacina ela é eficaz e que efeitos colaterais ela pode trazer, né? Então, muito cuidado aí. Então, a impressão que dá é que a turma se utilizou do método científico, mas abreviou o tempo de você fazer testes, de experimentar, de ver esse resultado, para ver se essa vacina ela é eficiente a longo prazo, a médio e longo prazo. E aí? Então, veja que interessante como a gente vê a questão do método científico também, né? Como ele está sendo aplicado. Esse é um questionamento para muita gente, um tempo seguro para você produzir uma vacina, dependendo da situação, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e aí? Né? Então, será que essa vacina é confiável? Isso indica que a questão do Covid ainda vai perdurar por mais tempo. E a gente precisa manter o cuidado, manter os nossos hábitos. Galera, esses hábitos que a gente tem agora, a gente precisa manter eles por muito tempo. Né? Lavar os objetos quando chegar em casa, cuidado em lavar as mãos, cuidado com a máscara, cuidado em pegar num ambiente lá fora, lavar a mão, se não tiver álcool em gel, cuidado para não levar isso nos olhos, nariz, boca, né, essa mão. Então, é tão atual esse tema, né? E aí a gente caminhou, vê bem, na filosofia, na história do método cartesiano, com René Descartes, do século XVIII, chegou na Covid hoje. Foi isso aí que a gente conversou na nossa última aula. Espero que vocês aproveitem essas informações, olhem nosso vídeo, dê uma olhada. Tem vários livros, tem vários vídeos no nosso canal do nosso assunto. Pega aí, ó, vai revendo aos pouquinhos aquilo que a gente já comentou de filosofia. E é isso aí, um forte abraço. Tô com saudade de todo mundo. Aproveita para ver o vídeo. Aproveita para, no comentário, colocar seu nome, turma, série, que isso é uma espécie de resposta. Não é como se eu tivesse feito várias perguntas e a sua resposta é justamente o registro que você viu. Dá um like, bota no comentário isso aí, escreve no comentário para que a gente tenha um registro da sua atividade. Beleza? Um abração, primeiro ano. Forte abraço mesmo, com saudade de todo mundo. Quem sabe a gente vai se ver ainda esse ano, né? A gente está retornando. Essa semana foi o terceiro ano, depois vai ser o segundo, depois vai ser o primeiro, né? Então, quem for para a escola, quem não quiser ir em casa, mas atenção com as atividades, quem for, a gente vai se ver e vai matar a saudade. Um forte abraço, bom final de semana para todo mundo e tchau, galera. Um beijão.